estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Aliança do Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. 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 A graça e a paz de Cristo seja com toda a amada igreja. Que Deus derrame ricas bênçãos sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nessa manhã tão especial, nessa manhã de domingo, nossa escola bíblica dominical, nós vamos meditar no texto que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo 122. Apenas dois versos, o verso 1 e o verso 2 do Salmo 122, diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. O Salmo 122 é atribuído ao rei Davi. Ele é conhecido como Cântico de Romagem, ou Cântico dos Degraus. O Cântico de Romagem, ou os Cânticos de Degraus, são salmos que formam uma coleção de 15 cânticos de peregrinação. Eles estão entre o Salmo 120 e o Salmo 134. Estes salmos, eles eram entoados pelo povo de Deus na sua peregrinação a Jerusalém. O Salmo 122, ele descreve então a alegria do peregrino ao chegar a Jerusalém para louvar a Deus. Esse salmo, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte desse salmo é a descrição da alegria do peregrino ao se aproximar de Jerusalém, o verso 1 e o verso 2. A segunda parte, a descrição da beleza de Jerusalém, do verso 3 até o verso 5. E a última parte, a terceira parte, a oração pela paz de Jerusalém, do verso 6 até o verso 9. No nosso estudo, nessa manhã, nossa meditação, nós vamos concentrar no verso 1 até o verso 2, que nós já lemos ao introduzir esta mensagem. O tema que nós vamos trabalhar, o tema proposto para esta mensagem, para esse estudo, essa meditação, é o seguinte tema: alegria de estar na casa do Senhor.
antes de nós adentrarmos no estudo e as partes que fazem parte desse estudo, a primeira consideração é que nós vamos trabalhar no decorrer dessa mensagem esse tema, e nós vamos trabalhar a casa do Senhor, o templo, né, o lugar onde o povo de Deus se reunia. Depois nós vamos trabalhar bem essa questão do tema, do templo, do local, do lugar onde o povo de Deus se reunia. Então nós vamos trabalhar a casa do Senhor na velha aliança, nós vamos trabalhar a casa do Senhor na nova aliança, nós vamos trabalhar a casa do Senhor no decorrer da história. E aí, depois, quando começa a perseguição da igreja, né, primeiro pelos judeus, depois pelos romanos, até chegar ao Éden de Milão em 311. E por último, então, nós vamos trabalhar esses 2 versículos e tirar as lições, então, desse estudo. Tá bom, queridos? Então vamos dar início, primeiro trabalhando a casa do Senhor na velha aliança. Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele é o Deus da história. Ele é o Deus que não muda, que não há sombra de mudança, não há sombra de variação. O alvo da nossa adoração, o objeto da nossa adoração é Deus, é o Altíssimo, é o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na velha aliança, na velha dispensação, e nós encontramos isso no Velho Testamento, a adoração a Deus, o culto a Deus, ele foi estabelecido pelo próprio Deus, com um conjunto de preceitos e um conjunto de rituais. Todos esses preceitos, todos esses rituais, eles eram regulados pela palavra de Deus. Não era segundo a invenção dos homens, não era segundo o conceito dos homens, nem segundo a vontade dos homens, mas todos esses preceitos, todos esses conceitos, todos esses rituais, esses conjuntos de preceitos e rituais, eles estavam regulados na palavra de Deus, de forma muito incisiva, de forma muito contundente. Deus estabelece os preceitos, as normas de como ele queria ser adorado. E tudo isso está então registrado na palavra de Deus, e nós encontramos aí nos livros no Velho Testamento. Deus então vai estabelecer como ele queria ser adorado, como ele deveria ser adorado. E ele vai dizer então também qual é o lugar onde ele deveria ser adorado, como é que deveria ser entregue as ofertas, como é que eram os rituais de sacrifício, de adoração a Deus, né? Então esse local onde Deus queria ser adorado, a Bíblia, a palavra de Deus, chama de casa do Senhor. Então nós vamos ver que depois que Deus tira o seu povo do Egito, né, da escravidão do Egito, Deus então vai ordenar a Moisés que ele fizesse um local chamado tabernáculo, a casa do Senhor, que era uma grande tenda, que ela seria estendida no deserto, né, esse tabernáculo, essa tenda colocada no deserto, como lugar onde o povo de Deus deveria então se reunir para ali sacrificar e adorar a Deus. Então, enquanto o povo de Deus peregrinou pelo deserto, o tabernáculo era armado e desarmado. Na medida que o povo parava para um tempo de descanso, ali as tribos se organizavam e o tabernáculo era estendido para que o povo pudesse então louvar, adorar, engrandecer a Deus e oferecer a Deus então o seu sacrifício, pedir perdão a Deus e assim por diante. Tudo dentro dos preceitos estabelecidos por Deus na sua própria palavra. Alguns séculos mais tarde, esse tabernáculo então ele é substituído pelo templo, o templo que foi construído por Salomão na cidade de Jerusalém. Então Deus, depois que o povo estabelece o local onde eles conquistam pela graça de Deus, o local onde Deus havia já conquistado, então Deus ordena que seja construído um templo
e esse templo foi então construído por Salomão na cidade de Jerusalém. No tabernáculo, como no templo, essas duas casas de Deus, havia um lugar chamado Santo dos Santos. Nesse local chamado Santos dos Santos, havia o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Nesse lugar, então, foi colocada a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um baú retangular, que era feito de madeira cipreste, revestido de ouro por dentro e por fora. E dentro da Arca da Aliança, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Dentro dessa Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, guardado no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, dentro dessa arca tinha as duas tábuas da lei, que eram os mandamentos prescritos por Deus como sinal da aliança, lá no Monte Sinai. Daí vem o nome, então, a Arca do Testemunho, está lá em Êxodo capítulo 25, verso 16, Número capítulo 4, verso 5, e Josué 4, 16. Havia também dentro dessa Arca da Aliança o vaso com o maná e a vara de Arão. Passado alguns séculos, o templo havia sido destruído, que foi destruído pelos babilônicos, e os judeus foram levados cativos. Volta-se então do cativeiro, e nessa volta do cativeiro, o templo de Jerusalém então ele é reconstruído, né? Então nós terminamos então a respeito da casa do Senhor, esse período do Antigo Testamento, da Velha Aliança. Passamos então a casa do Senhor na Nova Aliança. Quando nós lemos os Evangelhos, nós encontramos, além do templo que os judeus se reuniam, nós encontramos também as sinagogas. As sinagogas eram pequenos locais de reunião dos judeus, onde eles se reuniam para orar e também para ensinar a palavra de Deus. Então, no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus frequentando então essas sinagogas. Ali ele curava pessoas e ele ensinava a respeito da palavra do nosso Deus. Mateus capítulo 4, verso 23, Mateus capítulo 9, verso 35, textos que vão nos informar a respeito disso. Perceba então que na Velha Aliança, o culto a Deus, ele está intimamente ligado ao lugar da adoração, lugar do culto. No caso aí, o templo, e no princípio ali, as sinagogas também, né? Com a Nova Aliança, Jesus então agora ele vai dar um novo significado com respeito à adoração a Deus, a casa do Senhor. Ele vai mostrar que todos os rituais prescritos na Velha Aliança, com respeito ao culto, ele era sombra daquilo que viria. Aquela maneira de adoração, com seus rituais, com seus preceitos, todos eles estabelecidos na palavra de Deus, eles estavam apontando para uma adoração que é perfeita. E é isso que Jesus vai falar para a mulher samaritana. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, lá em João, no capítulo 4, no verso 19, verso 20, ela diz: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Essa é a indagação da mulher samaritana. Então Jesus vai responder à mulher samaritana: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 21 até o verso 24. Jesus diz à mulher samaritana que a verdadeira adoração
não é nem Samaria, nem tampouco em Jerusalém. Lembra que na mentalidade da mulher samaritana, o local onde Deus deveria ser adorado está intimamente ligado com a verdadeira adoração. A adoração, o lugar onde Deus está, ou é em Jerusalém ou é em Samaria. E a resposta de Jesus, então, é a respeito da verdadeira adoração. Os verdadeiros adoradores não podem ser identificados por sua ligação a um santuário em particular. Os adoradores verdadeiros são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo à mulher samaritana. Só é possível adorar a Deus, e é isso que Jesus está ensinando, pela mediação dele mesmo, Cristo Jesus. O que nós aprendemos sobre a verdadeira adoração, e agora esse conceito que Jesus está trazendo, tirando aquela ideia da velha aliança, do templo de Jerusalém, da casa de Deus, Jesus agora aponta para que essa verdadeira adoração, ela é feita em espírito, e ela é feita por uma verdade. O que é que nós aprendemos a respeito dessa adoração? 3 grandes verdades. A verdadeira adoração não está centrada em um lugar sagrado. Jesus diz isso em João capítulo 4, no verso 20. Não é neste monte, nem naquele monte, nem em Gerezim, nem no Monte Sinai. Não existe um lugar mais sagrado do que o outro. Não é o lugar que vai autenticar a nossa adoração, mas é a atitude do adorador em espírito e em verdade. Segundo lugar, a verdadeira adoração é feita com entendimento, com compreensão. João capítulo 4, verso 22, do Evangelho de João. Os samaritanos adoravam o que eles não conheciam. Não havia entendimento na adoração, no culto. Havia somente um ritual, e esse ritual era vazio de compreensão. Vocês não sabem nem o que vocês estão adorando. Vocês adoram sem entendimento, diz Jesus à mulher samaritana. Terceiro lugar, a verdadeira adoração é centrada exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Jesus diz isso lá em João capítulo 4, verso 25 e 26. Os samaritanos adoravam, mas eles não conheciam a Jesus. Para os samaritanos, por não conhecer o Messias, Cristo não era o centro do seu culto. A nossa adoração está vazia se Cristo não for o centro da nossa adoração. Então todos os rituais, todos os preceitos estabelecidos lá na velha aliança, com respeito à casa do Senhor, ao templo, estava apontando para Jesus Cristo, o alvo, o objeto da nossa verdadeira adoração. Sem Cristo não há como adorar a Deus. Sem Cristo não há adoração. A adoração é feita em espírito e em verdade. A igreja do Novo Testamento, tendo isso em mente, essa verdadeira adoração, ele se reúne então com o objetivo de prestar culto a Deus. Quando a igreja se reúne agora, segundo esse conceito de Cristo, essa ideia de Cristo, Cristo apresentando então o que é a verdadeira adoração, ela vai se reunir. Então, após a morte e a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus, a igreja começa então a ser perseguida, primeiro pelos judeus, depois pelos romanos. Então a igreja começa a se reunir nos lares. A igreja está se reunindo em espírito e em verdade. Não é mais em um lugar específico, mas ela está se reunindo. Ela se reúne agora nas casas. E a igreja vai se reunir na casa de Maria, da mãe de Marcos, lá em Atos capítulo 12, verso 12. A igreja vai se reunir na casa de Lídia, em Atos capítulo 16, no verso 40. A igreja se reúne na casa de Priscila e de Áquila, lá em Romanos capítulo 16, verso 5. 1 Coríntios capítulo 16, verso 19. A igreja vai se reunir na casa de Ninfa, lá em Colossenses capítulo 4, verso 15. Na casa de Filemon, lá em Filemon capítulo 2. Foi assim que a igreja se desenvolveu, de casa em casa, e essa era a dinâmica da igreja ali nos princípios do primeiro século, até que a igreja ainda se torne mais perseguida.
Um fato importante, queridos, e é bom nós destacarmos aqui. Na velha aliança, o que caracterizava a presença de Deus no templo era a arca da aliança, que estava no santíssimo lugar. Na nova aliança, o templo agora é onde Deus habita. E Deus habita na sua igreja. O lugar santíssimo é a habitação de Deus. É no coração dos convertidos, dos regenerados. O corpo de Cristo, que é a igreja, aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, esses é que são agora a habitação do Santo Espírito de Deus. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. Então, amados, preste atenção. Se na velha aliança, na velha dispensação, todo ritual, todo culto a Deus era centrado num lugar. A arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, estava no santíssimo lugar. Na nova dispensação, na nova aliança, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Não há um lugar sagrado. Deus não está habitando em um lugar que foi construído por mãos humanas, mas Deus está habitando no coração dos regenerados crentes. Nós, os salvos, nós somos a habitação de Deus, nós somos a casa de Deus. Então nós, queridos, adoramos a Deus em qualquer lugar, porque a verdadeira adoração é feita em espírito, ela é feita em verdade. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Bom, dito isto, nós passamos então para a terceira parte dessa mensagem, desse estudo, que é a casa de Deus, a casa do Senhor na história. Na história. A igreja, os salvos, os redimidos, os escolhidos, eles sempre se reuniram para cultuar a Deus, queridos. Seja no tabernáculo, seja no templo, seja nas sinagogas ou nas casas, sempre houve um lugar para orar, para ouvir a palavra, para cantar louvores, para ministrar o sacramento. Você entende isso, amados? Se na velha aliança o culto a Deus estava concentrado, estava entendido que era no lugar, e era assim mesmo. Na nova aliança nós compreendemos que nós temos condições de adorar a Deus em qualquer lugar. Em qualquer lugar, porque a adoração é feita em espírito e em verdade. Mas o que é que nós percebemos? Desde a velha aliança, em toda a história da igreja, que a igreja sempre congregou, que o povo redimido, que o povo salvo sempre se reuniu, debaixo de uma árvore, dentro de uma sinagoga, dentro de um templo ou em alguma casa. O povo de Deus sempre se reuniu para congregar, para ouvir a palavra, para cantar louvores, para ministrar os sacramentos. A igreja, em sua história, passou por várias perseguições, queridos. A igreja foi perseguida primeiro pelos judeus, a prisão dos apóstolos, a morte de Estevão, a conversão de Paulo, Saulo. Em segundo, depois da perseguição dos judeus, passou a perseguir então a igreja os romanos. E durante 300 anos o Império Romano perseguiu e oprimiu a igreja. Começou primeiro com Nero, após o incêndio de Roma no ano 64 depois de Cristo, aonde Nero acusa os cristãos como causadores dessa tragédia. Inicia-se então um período de perseguição e opressão à igreja. Os cristãos foram mortos, torturados, queimados vivos, queridos. O próximo imperador, depois de Nero, a perseguir os cristãos foi Domiciano, no ano 95. Foi exatamente nesse período que o apóstolo João, o último apóstolo, o apóstolo João, foi exilado na ilha de Patmos, onde ele escreve o livro de Apocalipse. Depois de Domiciano, o próximo imperador a perseguir duramente os cristãos
foi o imperador Plínio, chamado de um moço, no ano 112. Um outro imperador que também perseguiu os cristãos duramente foi o imperador Marco Aurélio, do ano 161 até o ano 180. Em 250, o governo de Décio, nele todos os cristãos foram obrigados a sacrificar o imperador pelo menos uma vez por ano. Aqueles que não sacrificavam o imperador, esses eram mortos. E nesse período, muitos cristãos foram martirizados. Homens e mulheres entregaram a sua vida para não negar a sua fé. Em 303, o imperador era Diocleciano, um dos maiores perseguidores da igreja. Diocleciano editou um edito onde os cristãos foram proibidos de se reunirem. Os locais onde eles se reuniam, os salões, os locais onde eles se reuniam, foram destruídos. E aqueles que insistiam em continuar professando a fé em Cristo eram presos. A Bíblia, a palavra que eles tinham nas mãos, eram destruídas com fogo, queridos. A perseguição aos cristãos só terminou em 311, com a promulgação do Edito de Milão pelo imperador Constantino. Esse edito garantiu a liberdade de culto, não somente aos cristãos, mas a todas as religiões. Com a liberdade de culto, os cristãos começaram a se reunir em locais maiores. Esses locais eram reservados para adorar a Deus, para louvarem ao Senhor, para aprenderem de Deus, ouvirem a palavra de Deus, para ministrarem os sacramentos. Eram locais onde o povo de Deus congregavam. E esses locais são chamados de casa de oração, de templo, de igreja. Mas entendemos que é um local, queridos, onde simplesmente nós nos reunimos, nós nos encontramos. Você entendeu isso, amado? Então, no decorrer de toda a história de Deus, nós entendemos já o que era a adoração, o que era a casa do Senhor na velha aliança. Nós já entendemos o que é a casa do Senhor na nova aliança. Nós já entendemos que no decorrer de toda a história, o povo de Deus sempre se reuniu para adorar a Deus. Sempre usou um local, ou num templo, ou numa sinagoga, ou nas casas, ou onde nós chamamos, comumente chamamos de casa de oração, e hoje chamamos de igreja, de templo, locais aonde nós, os redimidos, os salvos, os regenerados, nos encontramos a fim de cultuar, de adorar, de louvar o nosso Deus, de aprender da palavra de Deus, de expressarmos a nossa adoração a Deus, a nossa verdadeira comunhão, ministrarmos os sacramentos, local onde nós nos encontramos. Nós chegamos então à última parte dessa mensagem, a alegria de estar na casa do Senhor. O salmista diz: alegrei-me com os que disseram, vamos à casa do Senhor. Na mente do salmista, na velha aliança, era o templo de Salomão. Era ali a casa do Senhor. Ele diz: nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Na mente do salmista, em Jerusalém, na velha aliança, era em Jerusalém que estava a casa do Senhor. Era lá que estava a arca da aliança. Então, por estar ali, na casa do Senhor, no local da adoração ao Senhor, o salmista diz: alegrei-me. Há uma razão por esse contentamento, por esse deleite. A razão é uma só: vamos à casa do Senhor. Como eu já disse aqui, vou repetir novamente, na história essa casa foi um tabernáculo, ela foi um templo, ela foi uma sinagoga, foram casas, locais de reunião, casa de oração, templo, igreja. Meus irmãos, nós temos plena compreensão de que nós somos o templo do Espírito Santo, de que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade,
que nós somos a igreja de Cristo, mas que também o povo de Deus sempre teve um lugar físico para se reunir, e que nesse lugar, em unidade, em comunhão, eles oferecem culto a Deus, eles louvam a Deus, adoram a Deus, ouvem da palavra de Deus, ministram os sacramentos. Deus nos ordenou expressamente, irmãos, que nós congregássemos. Ele diz na sua palavra, lá em Hebreus capítulo 10, no verso 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O salmista diz, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Deve ser essa a nossa atitude, queridos, em obediência a Deus, em obediência à exortação do nosso Deus, não deixemos de congregar. Essa deve ser a nossa atitude, alegria, contentamento, deleite. Nós vamos nos reunir, nós vamos congregar, nós estaremos juntos para cultuar o nosso Deus, quer dentro de uma casa, quer debaixo de uma árvore, na beira de um rio, mas coube a Deus que tivéssemos um local, onde todos nós pudéssemos nos reunirmos, e ali pudéssemos cantar, louvar, adorar, bendizer a Deus, ministrar os sacramentos. Este local, queridos, para nós, da IPB Planalto, é ali na rua Neblina, queridos. Este local é onde nós nos reunimos como igreja, nós adoramos a Deus, nós cultuamos, nós estamos juntos ministrando os sacramentos. Sempre foi assim em toda a história da igreja, queridos. A igreja sempre teve um lugar onde ela pudesse cultuar a Deus. Em lugares, muitas vezes no decorrer da história, proibido de encontrar um lugar, eles iam em outros, como em muitos lugares do mundo, onde não pode ter um lugar estabelecido publicamente, mas eles se reúnem nos porões, nas cavernas, mas junto eles estão, congregando em comunhão, para louvar e adorar a Deus. É por isso que os locais de culto sempre foram atacados, continuam sendo atacados em alguns países, queimados, as portas trancadas. Eles procuram fechar esses locais para impedir a reunião, a comunhão dos crentes. Por saber o valor da comunhão, é que o salmista diz, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até as golas das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O Salmo 133, queridos, é precioso ao nosso Deus, é precioso a Deus a nossa comunhão, é agradável a Deus nós estarmos juntos, meus irmãos e minhas irmãs. A bênção de Deus é derramada sobre nós quando estamos juntos em nossa comunhão. Não podemos e nem devemos negligenciar esta bênção de Deus. É por isso que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nesses dias de pandemia, o nosso templo esteve fechado, o lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus esteve fechado, o lugar onde nós nos reunimos para cultuar a Deus, para ouvirmos a palavra, louvarmos ao Senhor, ministrarmos os sacramentos, ele esteve fechado por um período. Ele esteve fechado, mas mesmo assim, queridos, mesmo com o local fechado, nós continuamos adorando a Deus, nós continuamos a celebrar o Senhor, nós continuamos ouvindo a palavra de Deus, orando, queridos, mas algo está faltando, a nossa comunhão, está faltando o nosso congregar,
o estar junto como povo redimido, para cumprir a ordem de Deus. Não deixemos de reunirmos como igreja. Alegre-se, meus irmãos, por podermos voltar. Alegre-se, meus irmãos, por podermos estar juntos cultuando ao Senhor, por juntos podemos adorar a Deus, congregarmos. Isso é precioso aos olhos do Senhor. Congregar é essencial à vida da igreja. Congregar é vital para a nossa comunhão. Congregar é fundamental para o nosso relacionamento. Alegre-se, igreja. Alegre-se poder estar junto com o seu irmão, adorando a Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que Deus te abençoe. Oremos a Deus. Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós compreendemos que o Senhor deseja ser cultuado e adorado, e que o Senhor prescreve a maneira e a forma de ser adorado e cultuado, que assim o Senhor prescreveu na velha aliança, no Velho Testamento, depois nos deu entendimento de como deve ser cultuado, segundo os preceitos do Senhor, estabelecidos na tua palavra, nas próprias palavras de Cristo nosso Senhor, em que a verdadeira adoração é espírito e verdade. E nós compreendemos, ó Deus, que congregar, que estar juntos, que adorarmos ao Senhor é a vontade do Senhor, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a pagarmos o preço dessa comunhão, desse congregar. Ajuda-nos e alegra-nos, ó Deus, por sabermos que vamos estar juntos, congregando e nos alegrando, ó Deus, podemos juntos adorarmos o Senhor, porque essa é a vontade do Senhor, porque na nossa comunhão, no nosso relacionar, a bênção do Senhor é derramada sobre nós. Abençoe o teu povo e a tua igreja, encoraja o teu povo, ó Deus, ajuda o teu povo a entender que igreja é essencial numa comunidade, que as portas abertas de um lugar onde o evangelho é pregado e anunciado é essencial em qualquer comunidade. Por isso, encoraja-nos, alegra-nos, ó Deus, e encha-nos da graça maravilhosa do Senhor. Abençoe o teu povo e a tua igreja. Nós te adoramos e te louvamos, ó Deus, e te agradecemos. Que a bênção do Senhor seja sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre vós, igreja, povo amado de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fique na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém.